Bom, estamos iniciando uma nova jornada nas leituras bimodais. Estamos agora com o nosso livro Adam Smith, A Riqueza das Nações, das causas do aprimoramento das forças produtivas do trabalho. Isso tudo é o subtítulo. E a ordem segundo a qual sua produção é naturalmente distribuída entre as diversas categorias do povo. Livro 1. Tem outros. Então esse é o livro 1. Então o que eu acho que é interessante aqui para a gente conversar, primeiro, dentro da lógica das leituras bimodais, nós vamos ter 2 livros contemporâneos e um livro clássico. A ideia do livro clássico é a gente não perder de vista o que a gente pode agregar de autores conhecidos, tradicionais, e a escolha do Adam Smith, e as pessoas podem perguntar por que escolhemos o Adam Smith? Porque a gente está vivendo um ciclo de ordem espontânea, né? A gente está saindo de uma ordem mais controlada para uma ordem mais espontânea. E a gente tem que pegar um pouco essa ideia da mão invisível do Adam Smith, ver o que ele incorpora a partir daí. A uberização é uma ordem espontânea em que a gente tira o gerente e permite que você possa ter um fator exponencial aí. Então essa aqui é uma tentativa. Uma coisa que logo chama a atenção para a gente, antes da gente iniciar, a gente tem que fazer uma divisão, e esses autores clássicos nós vamos procurar, são todos autores clássicos que a gente pode chamar de individualistas, ou que acreditam na individualidade, né? Ou que são que acreditam na ordem espontânea, que acreditam que a sociedade parte, e aí vai naquela bifurcação lá atrás de Aristóteles e Platão, né? Em que Platão analisa o mundo e diz que existe uma verdade lá do lado de fora e que o ser humano se aproxima dessa verdade. Então, a gente pode rodar, mas existe uma coisa que é fixa, né? É uma essência humana que está fora do ser humano. E os autores individualistas ou da individualidade ou das ordens espontâneas acreditam que o ser humano não tem a essência do ser humano é a procura da felicidade dele enquanto pessoa, e aí ele vai procurar a melhor ordem espontânea possível para realizar esse seu objetivo. Então o Adam Smith faz essa opção pelo Aristóteles. Ele é aristotélico. E a nossa escola também vai na direção do aristotelismo, né? É uma escola da antropologia, da sobrevivência descentralizadora, que percebe a descentralização como um movimento contínuo da espécie, com alguns recuos no tempo, mas sempre nessa direção para poder lidar com a complexidade demográfica progressiva. Então, esses aí são os preâmbulos do debate do Adam Smith, e é importante colocar, quando a gente analisa o Adam Smith para fazer uma contraposição ao Harari, o que não, diferente do Longo, que também acredita na felicidade, se percebe que ele vai na direção do indivíduo, né? Ele começa falando de Einstein, né, o Longo, e falando que cada um tem uma diversidade, ele vai nessa direção, né? E o Harari não, o Harari já vai na linha da ordem controlada e que vai um pouco na linha de que a espécie tem uma missão que está do lado de fora. Alguém sabe essa missão, os políticos sabem, o Harari sabe, e aí então ele vai para essa direção. Então, nessa encruzilhada, o Harari é platônico, e o Adam Smith, o Longo e o Matt Ridley, eles são aristotélicos, e a gente vai na linha dos aristotélicos. Então, o que é interessante no Adam Smith, e talvez seja uma característica só possível pelos aristotélicos, talvez, quando a gente vai trabalhar, ele vai dizer o seguinte: ele não vai criar uma teoria de laboratório da sociedade, o Adam Smith.
Ele vai dizer o que gera, o que olhando para a história se gerou riqueza. Isso é uma coisa fundamental para entender o Adam Smith, inclusive para a gente trazer o Adam Smith para debater. Porque o Adam Smith ele não vai dizer o que seria a sociedade que eu gostaria. Ele já admite que existe uma impossibilidade de você impor à sociedade aquilo que você gostaria. Você tenta entender o que foi possível, admite que existe uma impossibilidade, que você não pode mudar tudo, mas o que é fundamental? Quais são os alicerces fundamentais para que a gente tenha a riqueza? E a riqueza, o que ele está falando, a gente pode hoje colocar como prosperidade, né? Ou zona de atração, que é um nome que eu gosto também. O que você pode, numa empresa, gerar zona de atração para os clientes virem? Como pessoa, zona de atração. E como país, região, zona de atração. Como é que você constrói uma zona de atração para fugir de uma zona de abandono? Né? Você então tem que procurar, né, os alicerces dessa prosperidade, dessa riqueza. Então Adam Smith vai trazer isso. Então é diferente, né? Como é um autor clássico, que a gente já conhece e que a gente não é contemporâneo, a gente já tem um mapa, a gente já sabe desse mapa. Então um autor clássico precisa desse preâmbulo para a gente adentrar no livro dele e ver como é a nossa missão. É como se a gente estivesse entrando no supermercado do livro Riqueza das Nações e dizendo quais são as prateleiras que nos servem, quais são as que reforçam a nossa escola, quais são as que a gente rejeita e quais são as que a gente incorpora, que a gente ainda não incorporou. Né? Talvez muitos livros sejam reforços, mas são reforços importantes, porque no momento que você está numa aula, está numa palestra, está num curso, está escrevendo um artigo, você diz, não, inclusive isso é o que diz fulano, é o que diz Beltrano e tal, e aquilo então vai sendo incorporado, né, dentro de uma tradição de autores. Então essa é a primeira, a introdução da leitura do Adam Smith. É isso aí, o que vocês dizem? Bom, temos aqui na escola um produto que é os Leituras Bimodais. É um grupo no WhatsApp que você não só recebe o artigo, o texto, né, na hora que ele é produzido, mas também pode debater o assunto, tirar dúvida, questionar, complementar. E aí a gente faz uma coisa rica. Se você quiser participar, você me manda o zap 21 99 608 6422 e fala o seguinte: Nepô, quero participar das leituras bimodais. E aí eu vou dizer para você como é que você faz.